Hoje, 13 de maio de 2014, estamos reunidos aqui no Centro de Memória Juiz Paulo Fleury da Silva e Souza para conversar com o Dr. Messias de Souza Costa, que foi um dos juízes presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de Goiânia na década de 1960. Boa tarde, doutor Messias. Boa tarde. Primeiro eu queria que o senhor falasse o ano e o local onde o senhor nasceu. Eu nasci no ano de 1927, na cidade de Inhumas, estado de Goiás. Qual é a origem da família do senhor? É lá de Inhumas mesmo ou eles vieram de outros lugares? Não, meus pais são baianos, nascidos no estado da Bahia. Tanto a minha mãe como meu pai também são baianos. E como é que era a estrutura da família do senhor? O senhor teve irmãos? Sim, nós somos 7. 6 moças, 5 moças e um caçula abaixo de mim. São 7 pessoas, 2 homens e 5 mulheres. E qual era a profissão dos pais do senhor? Eles viviam de quê? Meu pai era técnico de agricultura. Abertura de campos de agropecuária no diversos lugares no Brasil. Ele já chegou em Inhumas com essa profissão? Não, ele já chegou em Inhumas com essa profissão. Ele trabalhou e viajava muito, né, para fundar esses postos agropecuários. Mas a nossa sede fixa é Goiânia mesmo. De que se trata mesmo? Como são esses postos agropecuários? Orientava na plantação, né, de criação, plantação, fazia orientação geral às pessoas que quisessem fazer cultura em campo, na parte de orientação só. E sua mãe, a mãe do senhor? Não, ficava sempre em casa, sempre foi de casa, né? A família era grande. E o senhor, como é que foi essa infância do senhor? O senhor viveu a sua infância em Inhumas mesmo? Não, vivi mais em Goiânia. Apesar de ter viajado para fora, morei em Ribeirão Preto uma época também, como criança, aí voltamos, ficamos residência mais aqui em Goiânia, na capital do estado, né? Bairro Botafogo naquela época. Vocês migraram de Inhumas para Goiânia? Para Goiânia. Aí o senhor era criança nesse período? Criança. E os estudos do senhor foram aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia, todos eles. Eu estudei naquela época a gente estudava muito em casa, né? Aprendi muita coisa em casa. Estudei no Colégio Batista Americano, estudei no Grupo Escolar Modelo, aqui de Goiânia, né? E fiz meus estudos todos aqui. Ginásio no Liceu de Goiás, curso científico também no Liceu de Goiás. E a faculdade também Faculdade de Direito Federal. Naquela época era assim, pobre estudava, tinha que passar para estudar no liceu ou no grupo escolar, rico no Dom Bosco. Como eu era pobre, não podia pagar, tinha que fazer os cursos e passar. E passei nos dois. Os dois. Depois foi para a faculdade, que também é federal, sem pagar. Eu não tinha condição de pagar, não. Aí quando vieram vocês para Goiânia, veio a família inteira, os pais, os filhos, a família toda, sempre família, né? Uhum. Aí quando o senhor entrou na faculdade, qual era a expectativa do senhor quando entrou assim para fazer o curso de Direito? Eu trabalhava no comércio desde pequeno, né? Aprendiz. Eu me lembro que eu entrei como aprendiz, auxiliar de balcão no comércio. E como trabalhava no comércio, eu gostava muito de classes. E organizamos o Sindicato de Classe, Associação Comerciária de Goiás, Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás, do qual eu sou fundador também, desse sindicato. Então eu gostava muito de trabalhar em classe, né, nesse setor aí. E aí fui desenvolvendo e fiz os meus estudos também no liceu. E eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Um dia meu patrão falou assim: Messias, eu estou precisando muito do seu serviço.
se você quiser, vou pagar um pouco mais, você passa a estudar à noite para você trabalhar o dia inteiro. Então eu precisava de ganhar mais, né? E você trabalhava onde nesse momento? Na Tropical, de J.F. Moreira, Avenida Anhanguera, naquela época, número 73. E trabalhava com o quê? Era casa de modas, balconistas, em casa de modas. Sempre trabalhei nesse setor. Aí o senhor foi trabalhar, foi estudar à noite? À noite para ganhar um pouco mais. E completei meu curso à noite. Trabalhando de dia e trabalhando de dia. E o meu veículo na época é bicicleta, né? Mas interessante que quando eu, ainda trabalhando nessa loja, eu consegui comprar um carro, um Fusquinha, naquela ocasião. Trabalhando, comprei a prestação e tudo. Então, o Fusquinha. Parava na Avenida Anhanguera, meu carro lá na porta, trabalhava, à noite ia para a escola no Fusquinha. E nesse período o senhor trabalhava já como balconista e participava de sindicatos já nesse período? Nesse período, concomitantemente. E como era participar de sindicatos nesse momento? O senhor lembra mais ou menos que época era? Então a gente formava sempre um grupo de pessoas, não, vamos organizar, vamos ter mais força, a força está na união, então pregava isso aí. Então organizamos uma associação comercial e depois organizamos o Sindicato dos Empregados do Comércio no estado de Goiás. E para dar força, né, no trabalho. Sempre eu gostei de associação. Tanto é que depois, quando eu, mais tarde, fui eleito vereador, fundei a Associação Goiana de Municípios, também nesse setor de união, né? Associação Goiana de Municípios, AGM. E o senhor vê alguma relação entre o senhor gostar e ter interesse por essa questão associativa e o fato do senhor ter escolhido o curso de Direito? Sempre, sempre. Eu acho que foi apropriado, né? Tanto assim que eu montei, logo que eu comecei a trabalhar como solicitador acadêmico, já podia advogar na Justiça Trabalhista, eu já podia advogar como solicitador acadêmico. E aí comecei a trabalhar e fui me especializando no direito do trabalho, né? E desenvolvi, montei meu escritório. Eu me lembro que é na Rua 6, esquina da Avenida Anhanguera, edifício Inhumas. Ali eu montei o escritório direitinho. Atendia os sindicatos e particulares. O senhor tinha algum projeto em mente quando saiu da faculdade? Já pensava em trabalhar com direito do trabalho ou tinha outros projetos? Como se deu esse seu interesse especificamente pelo direito do trabalho? Eu sempre me envolvi com classe, sempre gostei de união. Todo lugar que eu ia, vamos fazer um grupo, vamos trabalhar nesse setor. Então eu desenvolvi meu trabalho com especialização em direito do trabalho, reunindo sempre turma, né? O direito do trabalho acaba sendo uma coisa que incentiva, né? Claro, incentiva. Sempre me incentivou. Eu, apaixonado mesmo pelo direito do trabalho. Eu fiz cursos até antes, né, mesmo, antes de formar, tudo, né? Depois desenvolvi, gostei demais, aí fui fazendo, depois eu fiz concurso também para juiz de direito. Eu vivia estudando, né? Apareceu o concurso para juiz de direito, mas eu estava bem, falei, não, vamos fazer esse concurso aqui. Estudei muito com vergonha de não passar. Passei em primeiro lugar. E depois, finalmente, passaram-se 2 anos e eu não assumi. Não assumi por causa que eu tinha outras atividades, né? Aí não assumi. Mas interessante que aconteceu comigo, eu tinha que ser juiz mesmo, né? Posteriormente, eu já trabalhava na Procuradoria-Geral do Estado, então advogava muito para o Estado, defendia o Estado, e fiquei conhecido no tribunal, e um dia entrei numa lista tríplice para o cargo de desembargador, e fui escolhido para ser desembargador, onde eu me aposentei.
No Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. O senhor atuou aqui como juiz-presidente da primeira JCJ de Goiânia, no momento em que o tribunal, a Junta de Goiânia estava ligada à terceira região. Terceira região, Gerais, né? Belo Horizonte. O senhor atuou também como juiz substituto em Uberlândia, Minas Gerais. Uberlândia e Uberaba. Também Anápolis, pelo que eu... Anápolis, muito. Anápolis, interessante. Anápolis eu pegava meu fusquinha e ia e voltava todos os dias. Anápolis, a junta era lá, na praça, né? Logo que organizou a junta, eu fui lá para Anápolis. Aí o senhor saía daqui de Goiânia... E voltava, né? Ia de manhã, voltava à noite. E como foi essa experiência como juiz do trabalho, assim, para o senhor, durante esse período? Porque logo depois o senhor acabou indo para o TJ, né? Como juiz do Tribunal de Justiça, como desembargador do Tribunal de Justiça, mas nessas juntas que o senhor participou, da Justiça do Trabalho, como era essa experiência como juiz? Eu gostava muito, como eu disse para você, de classe, né? Então tinha muita facilidade em conversar com as pessoas e tudo, e na Justiça do Trabalho nos dava essa oportunidade. Tanto assim que fazia-se muito acordo, a gente fazia na Justiça do Trabalho, porque especialmente era finalizar os litígios, né? Então eu gostava demais e trabalhava muito nesse setor. A justiça conciliadora, né? Conciliadora, junta de conciliação. E conseguia muito. E gostava. Eu sinceramente fazia o que gostava. Tem algum processo, algum fato que marcou o senhor durante esse período, assim, que o senhor lembra, durante esse período de atuação como juiz da Justiça do Trabalho? Não, é de caráter generalizado, nunca assim houve, né? Felizmente, eu vou lhe falar com toda franqueza, nunca houve problemas assim que pudesse atrapalhar o andamento na Justiça do Trabalho. Sempre eu conversava muito com as partes, com os advogados, com as partes e tudo. Então, eu na parte de conciliação, a maior parte não era sentença, era acordo. Durante esse período, a gente vivia um período também digamos assim, de ditadura no país, a questão dos militares e tal. Existia alguma pressão política de algum líder ou de algum militar? Se sentia isso na Justiça do Trabalho nesse momento, ao modo de ver do senhor? Não, felizmente nunca houve problema nenhum nesse setor, nesse período, nunca houve nenhuma interferência, né? Ficou de caráter normal, nunca tive nenhum problema, né, para julgamento ou conciliação. O juiz conseguia julgar com a autonomia necessária, né? Exato. O senhor trabalhou diretamente com o Dr. Paulo Fleury da Silva e Souza, certo, aqui na Junta de Conciliação e Julgamento. O Centro de Memória aqui tem o nome dele. Como se dava a relação entre os senhores e que memória o senhor tem do Dr. Paulo Fleury? O Dr. Paulo Fleury foi o meu incentivador. Era uma pessoa excelente, extraordinária. Ele tinha muita confiança em mim, porque eu advoguei muito na Justiça do Trabalho, como ele, juiz-presidente, né? Então, ele foi que me encaminhou. O juiz Paulo Fleury da Silva e Souza, e eu tenho ele uma memória extraordinária, sabe? Porque excelente julgador, e ele me encaminhou na prática da justiça, praticamente me ensinou também. Extraordinário. Guardo muita boa recordação dele. Tem outros juízes, outras figuras memoráveis que o senhor gostaria de mencionar? Falando em Paulo Fleury, não precisa mais falar em junta de conciliação e julgamento, nenhuma outra pessoa que eu não ponho, só ele. No ponto de vista do senhor, qual foi a maior contribuição do senhor para a Justiça do Trabalho de Goiás? Eu não me lembro assim se eu tenha contribuído assim para a Justiça do Trabalho a maior contribuição. O que eu sempre fiz foi trabalhar bastante e procurar conciliar. O que eu consegui
consegui superar todas as cifras de conciliação. Porque quando eu trabalhava como empregado no comércio, eu tinha um relacionamento muito bom com os patrões, com os presidentes de sindicatos patronais também. Então, o meu relacionamento é muito bom, era muito bom. Então, consegui muito desenvolver um bom trabalho na justiça. Eu sempre falei assim, conversando, a gente chega no ponto certo, né? Naturalmente, quando precisava, dava a sentença, mas explicava tudo isso. Às vezes a pessoa preferia ver a sentença, então vamos à sentença, né? Fazia o julgamento normal. Você tem uma formação mais humanista também, né? Também gosto, muito, toda a vida. Toda a vida fui cristão, né? Sempre acreditei nós temos um ente superior. A religião nos coloca no bom caminho, na ética, né? A conduta, né? É. O senhor nos mostrou um discurso ali no seu trabalho, na pasta do senhor, proferido pela juíza Alice de Barros, em 1979, que na ocasião estava sendo fundada a segunda JCJ de Goiânia. O senhor esteve presente na instalação da segunda Junta de Conciliação de Goiânia. O senhor se recorda desse momento? Não tenho assim uma recordação, não, é generalizado, né? Não guardo assim pormenores, eu não me lembro. Ok. E aí eu quero perguntar sobre a fundação aqui do TRT, que em 1990 o senhor saiu numa foto publicada no Jornal Popular, ao lado do então presidente do TST. Na ocasião até teve uma liminar que os juízes entraram e acabaram derrubando a liminar, e aconteceu a fundação do TRT 18, a primeira JCJ de Goiânia, que era as juntas de conciliação de Goiânia, que pertenciam, de Goiás, né, que pertenciam à terceira região, passaram a pertencer ao então criado TRT 18. E o senhor estava lá, já não pertencia mais ao quadro, mas estava lá presente. Que memória o senhor tem desse momento aí? Dessa época eu estava no Tribunal de Justiça, né? Eu não tinha mais. Eu sempre, mesmo deixando a Justiça do Trabalho, mantive sempre um bom relacionamento com a Justiça do Trabalho. Quando estava no Tribunal de Justiça, como presidente ou outro cargo, tudo, sempre estava bem relacionado com a Justiça do Trabalho. Ia sempre em Belo Horizonte, onde eu ia, eu visitava a Justiça do Trabalho. Porque aí que eu comecei, né? É aí que eu firmei. Acaba marcando a trajetória da pessoa, né? Aí o senhor falou que teve início na Justiça do Trabalho, como magistrado da Justiça do Trabalho, mas posteriormente o senhor atuou também no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Sim. Porque no Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal de Justiça sempre tem os seus representantes. Então eu fui para o Tribunal Regional Eleitoral numa época de pré-eleitoral, uma época difícil, me parece 82, uma época muito difícil. Então presidi o tribunal nessa época, Tribunal Regional Eleitoral, como desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Mas o senhor veio do tribunal como representante do Tribunal de Justiça? Tribunal de Justiça. E eu ia lhe perguntar justamente sobre esse momento da eleição de 1982, porque foi o momento em que ocorreram as primeiras eleições para governadores, né? Olha, desde o golpe de 64. O senhor acha que presidiu essa eleição? Vou lhe dizer que não foi fácil. Não foi fácil, mas eu sempre mantive diálogo, não só com os jornalistas, com os políticos especialmente, conversava muito. Antes eu abria meu gabinete para os políticos e conversava muito. E apesar de ser muito forte, a campanha muito forte, eu me lembro dessa época difícil, dura, né? E às vezes a gente tinha que tomar atitudes também mais fortes, mas a gente fazia e nós conseguimos chegar à final
sem problema aqui no estado de Goiás, nessa época, depois de um período muito grande sem eleição, né? Sim, acho que desde 1964 pois que não tinha eleições, né? Pois é. Foi a primeira eleição. Foi a primeira eleição, não foi fácil, não. Foi difícil. E o senhor era presidente do TRE? TRE, nesse momento. TRE. Foi o senhor que coordenou as eleições? Coordenei toda a campanha, pré-eleição, toda foi no meu tempo. Assumi a presidência na época mesmo da pré-eleitoral. Muito difícil. Mas, como eu disse para você, eu sempre conversava muito e dialogava, conseguimos chegar a bom termo. Existia uma pressão muito grande da situação, dos militares nesse sentido, de tentar pressionar? Porque o TRE, até então, existia o tribunal, mas como ficamos um bom tempo sem ter eleições, acabava que... Como foi? Teve que se reestruturar totalmente, né? Pressão não faltava, né? Pressão de todos os lados, não faltava. Mas a gente conseguia superar essas pressões e vencer e aplicar o direito. E como estava o tribunal nesse momento, assim, quando o senhor chegou? Porque as eleições praticamente se dissolveram no país, né? Então, assim, pegar um tribunal e vamos agora fazer eleições nacionais. Qual era a situação do tribunal nesse momento? O tribunal, na época que não tem eleição, é uma tranquilidade absoluta, né? E a pré-eleitoral, então, aí começa a coisa, né, difícil. Mas, como eu disse para você, eu dialogava muito, eu conversava e abria meu gabinete para os políticos, atendia as pessoas, dava informação através da imprensa, tudo, nunca me neguei. E conseguimos, aqui no estado de Goiás, apesar da dureza da campanha, né, que era forte, mas chegamos a bom termo, sem problema nenhum. Sucesso, né? Eu ia perguntar, enquanto presidente do TRE na época, como é que o senhor enxergava a história do país naquele momento? Era difícil, né? Porque passando períodos longos assim, não era fácil para chegar a um consenso, né? As divergências muito grandes, muito grandes. Mas não teve problema não, chegamos à final. Uma outra pergunta que eu quero fazer para o senhor é referente ao Brasil também. Que o nosso país sempre foi muito marcado pelo autoritarismo. Às vezes nas instituições, às vezes nas relações diárias, mas também vivemos momentos de democracia muito interessantes. Como é que o senhor avalia a nossa democracia atual, hoje, a nossa democracia? O que é que o senhor acha da nossa democracia hoje? Não, naquela época, eu acho que era mais forte até, porque passado assim, tempo ditatorial não era fácil, né? Hoje nós já vivemos mais um período muito longo de democracia e o brasileiro vai se acostumando, os políticos também vão se enquadrando, né? Vai melhorando. Já que a gente está falando de democracia, em eleitoral, o senhor foi vereador do município de Goiânia, chegou a ser presidente da Câmara e assumiu a prefeitura municipal no ano de 1955. Um ano em que o país vivia também uma outra crise política, depois do suicídio do presidente Vargas. Então, em âmbito nacional, existia uma crise. Como se deu o envolvimento do senhor com a política? E como é que foi essa experiência de ser vereador e ser prefeito? Nos fale aí. Como eu já lhe disse, eu sempre gostava de arregimentar classe, né? E organizando sindicatos, associações e tudo. E aí, nessas reuniões, nessas assembleias, os próprios associados falaram assim: Messias, nós precisamos de um representante na classe, na Câmara Municipal, vamos ver, você entra aí. Eu fiquei pensando e tudo, misturar política com sindicato, mas acabei aceitando, né, para entrar. E tanto assim que gostei, fui eleito e reeleito, né, vereador 2 vezes. E em 1955 eu fui eleito presidente da Câmara Municipal e houve, naquela época, eleições suplementares para prefeito, que não deu o número certo,
João de Paula Teixeira Filho e o outro, né? E não tinha, então, quem assumia a prefeitura. Nessa época, então, eu, como presidente da Câmara, assumi a prefeitura e conduzi essa eleição no setor municipal, sem problema nenhum. Aí o senhor foi prefeito e aí nesse período foi organizada as próximas eleições. Não fui prefeito assim nessa época de pré-eleitoral, né? Até a eleição definitiva. Que é um momento também muito difícil, né? Difícil, não, foi realmente, foi um momento muito difícil quando eu entrei na prefeitura, né? É interessante, apesar de ter na época política e tudo, eu, no curto espaço de tempo que eu fui prefeito, eu fiz uma porção de coisas em Goiânia, principalmente a parte de limpeza. Goiânia foi considerada uma das cidades mais limpas do Brasil, naquela época, em 1955, porque eu fazia mesmo, ia para frente do trabalho. Você aproveitou a oportunidade? Aproveitei a oportunidade, né, e a imprensa ajudava, né, porque, né, e fiz um trabalho pequeno, mas fiz um bom trabalho. Falar um pouco sobre o TJ. O senhor assumiu o cargo o senhor chegou a ser desembargador presidente lá no Tribunal de Justiça durante os anos de 1989 e 1990. Aí o senhor já falou um pouco sobre isso, mas para a gente deixar um pouco mais claro, como foi a trajetória do senhor lá naquela instituição? Como o senhor entrou no TJ? Como foi o seu trabalho durante esse período? Como eu disse para você, entrei pelo 5º Constitucional, né? Fui escolhido, tomei posse, assumi, e no Tribunal de Justiça tem uma tradição de tempo para a pessoa assumir a direção dos trabalhos. Então, aí eu fui representante no TRE e fui eleito também presidente do Tribunal de Justiça, né? Eu posso dizer que nós fizemos um bom trabalho de desenvolvimento da justiça, não só na capital, mas em todo o estado, uma expansão na justiça que nós sempre fizemos. Porque quem sempre advogou, quem sempre trabalhou e tudo, sabe o sofrimento desse andamento de processo. Então, procuramos adaptar meios, né? Hoje são meios mais modernos e tudo, mas naquela época aplicamos meios também muito bons de desenvolvimento. E o Tribunal de Justiça era considerado um dos ótimos tribunais do país. O 5º Constitucional já é dessa Constituição de 88? O senhor já entrou lá depois de 88? 5º Constitucional. E o senhor ficou no Tribunal de Justiça até quando? O senhor se aposentou pelo Tribunal de Justiça? Aposentei pelo Tribunal de Justiça. Aposentei pelo Tribunal de Justiça. Eu já fiz, foi 80, eu sei que trabalhei um bom tempo como desembargador. O maior período de experiência do senhor na magistratura é mesmo o Tribunal de Justiça? É mesmo o Tribunal de Justiça. Na Justiça do Trabalho, na advocacia especializada e no Tribunal de Justiça que me deu essa experiência. E o senhor entrou lá pelo 5º Constitucional, mas foi o 5º dos advogados? Dos advogados. Como advogado? Como advogado, O 5º Constitucional pelo advogado. Naquela ocasião, eu era procurador do Estado e advogado, né? Então eu entrei pelo 5º Constitucional. Sim. Né? O senhor não estava mais atuando como juiz nesse período, né? Estava como procurador do Estado. E advogava também. Advogava. O senhor advogava para particulares também? Particular também. Mas eu fazia mais a parte mais do Estado, né? O serviço aumentou muito, então eu ficava mais... O senhor chegou a atuar como advogado aqui na Justiça do Trabalho? Hein? O senhor chegou a atuar como advogado aqui na Justiça do Trabalho? Sim, muito. Atuei muito tempo na Justiça do Trabalho. Com especialização na Justiça do Trabalho. Eu me lembro que logo como advogado? Como advogado. Eu montei meu escritório na Avenida Anhanguera, esquina da Rua 6, edifício em Umas, 2º andar.
Ali eu tive a coragem, registrado na prefeitura, com alvará de licença, tudo direitinho, montei com especialização trabalhista. E advoguei muitos anos ali como trabalhista. O senhor defendia as classes empregadoras também ou só os reclamantes? Também. Empregado e empregadores também, não tinha especialização não. A gente está falando do judiciário, eu quero perguntar para o senhor, dentro da sua experiência como magistrado, né, em tantas esferas do judiciário, qual a importância do poder judiciário dentro de um regime democrático? Bem, eu acho que, eu fico pensando assim, se não existisse o poder judiciário, o que poderia ter acontecido, né? Que todo mundo fala assim, quando não tem jeito mais, eu vou para o judiciário. Né? Até eles usam uma expressão assim, eu entro com ação, né? Eu ajuizo uma ação, né? Eu entro com ação. Então, o judiciário é o que decide as questões, todas as questões. Então, os poderes sem o judiciário não tem como sobreviver. E aí, junto com essa pergunta, eu quero perguntar para o senhor qual o papel que o juiz deve desempenhar para a construção dessa democracia? Bom, ele tem que, naturalmente, todo juiz é concursado, naturalmente, tudo isso, mas tem que procurar ouvir, principalmente ouvir as partes, tudo, conciliar primeiro e, não havendo possibilidade, aplicar a justiça, proferindo a decisão. E a justiça, sempre eu falo, sempre preguei assim, não deve ser muito demorada, porque se demorar, não se faz justiça. A justiça demorada não é justiça. Ficar aí o tempo todo aguardando, não. Então vamos resolver, vamos decidir. E quanto é tempo? Quanto é tempo. Essa longa trajetória do senhor em várias esferas do judiciário, qual foi dessas experiências que o senhor considera mais importante para a sua vida? Bom, experiências foram várias, né? Eu me dediquei, sempre trabalhei com dedicação. O que é importante é quando você elege uma meta, você deve procurar atingir o alvo. E sempre que eu fiz foi isso. Eu fazia e ia alcançar o alvo. Foi muito bom. Atualmente o senhor está aposentado do Tribunal de Justiça? Sim. E o senhor se dedica a outras atividades atualmente? Não, atualmente não. Nós temos a entidade de classe, a Associação dos Magistrados, né, que eu participo sempre, estou lidando. A gente nunca se afasta definitivamente, sempre tem alguma coisa. Logo no começo que eu aposentei, não me deixavam, então eu era nomear para comissão, para grupo de trabalho, para isso, para aquilo, né? Aos poucos eu fui me afastando, mas definitivamente não há como você afastar. O senhor ainda estuda muito hoje? Ainda continuo lendo, né? Leio, a gente não para, porque eu fiz isso uma vida toda, você não tem jeito, né? Você pegar um livro tem que ler, né? Tem que desenvolver, não tem jeito. E as leituras são na área do direito ainda ou o senhor gosta de outras leituras também? Eu gosto de outras leituras, hoje eu gosto de outras leituras, né? Mas quando necessário a gente... O que é que o senhor lê? Lê. O que é que o senhor anda lendo aí? Eu gosto da parte mais, assim, os livros instrutivos, né? Até hoje, sobre instrução de diversas coisas, é o que eu gosto, né? Não é romance, não, assim, no geral, não. É livro de instrução. Sempre aprendendo. Muito bom. Eu acredito que o senhor tem acompanhado o crescimento da Justiça do Trabalho, né? Hoje a gente tem uma justiça que trabalha mais... Até o processo físico ele deixou de existir, agora já é um processo eletrônico. Então, assim, o senhor que viu o crescimento, o surgimento dessa justiça lá na origem, enquanto o tribunal só existia uma JCJ, hoje a gente tem, só aqui em Goiânia temos 18. Como é que o senhor analisa o desenvolvimento desse judiciário trabalhista, aqui em Goiás principalmente e de um modo geral?
Naturalmente, todas as coisas crescem, aumenta o serviço, aumenta o trabalho e vai se desenvolvendo. E eu tenho a impressão que a Justiça do Trabalho está funcionando perfeitamente aqui em nosso estado, sempre funcionou. Aliás, não é só no nosso estado, no país todo. A Justiça do Trabalho é um exemplo de justiça, que é uma justiça rápida, sem muito protocolo, né? Facilita a vida do trabalhador. Facilita, né, a vida do trabalhador. Decide logo e pronto, né? O senhor disse que participou de sindicato quando era mais jovem, e depois foi juiz do trabalho. Como é que era essa relação naquele momento de juiz do trabalho com o sindicato? Existia alguma tensão? Toda a vida muito boa, muito boa. O relacionamento meu com os patrões, uma coisa extraordinária. Muita gente até fazia isso, mas você, de que cidade você é? Não, eu sou empregado no comércio, defendo e tudo, mas sempre conversando, né? Sempre conversando. A hora que precisava de agir, a gente agia naturalmente. Eu queria falar sobre um momento que foi interessante, que foi a criação aqui do Centro de Memória, desse espaço aqui. Acho que não funcionava aqui ainda nesse período, mas quando eles criaram o Centro de Memória, Juiz Paulo Fleury, eles tem até uma foto aqui nos documentos do senhor, e eles fizeram a inauguração, e aí acho que até simularam uma audiência, onde estava presente o doutor José Hermano Sobrinho, o doutor Maldonado, e o senhor sentado na mesa ali como juiz. Que recordação o senhor tem desse momento? O senhor lembra disso? É interessante, eu me lembro desse fato assim, para recordar, né? O José Hermano Sobrinho era advogado especialista em direito do trabalho, né? Ele foi o papa aqui de direito do trabalho em Goiás, né? De maneira que a gente sempre tem boa recordação nesse setor, sempre, sem dúvida. Esse centro de memória aqui está localizado no edifício, esse edifício onde está localizado o centro de memória leva o nome de uma desembargadora que foi presidente aqui, a doutora Alba Lusa. O senhor tem até foto com ela ali em alguns jornais, ao lado da doutora Alba. Nos fale um pouco sobre essa personalidade. Ela é extraordinária, sempre gostava, estava sempre junto com ela, visitava sempre, conversávamos todo. Foi uma excelente juíza, dirigente de tribunal. Não tenho a menor dúvida, tenho um relacionamento muito bom com a Ialba. Doutor Messias, o nosso objetivo com esse trabalho, a gente quer fazer no final um documentário também e também publicar um livro com as entrevistas, conteúdo das entrevistas. Então, eu queria que o senhor aproveitasse a oportunidade para deixar uma mensagem. Que mensagem o senhor gostaria de deixar gravado, até para ser publicado em livro, nessa oportunidade? Engraçado falar em publicar livro, eu sempre pensei em escrever livro. Eu passei a vida toda escrevendo. E olha que naquela época eu escrevia à mão, tinha máquina de escrever, né, mas fazia muito rascunho à mão e tudo isso. Né? Sempre pensei em escrever, né? Mas ainda não tive coragem de começar. Faço rascunho, escrevo muita coisa, tudo separado, assim. O senhor nunca pensou em reunir isso tudo? Uma hora que me der coragem, eu vou reunir o que eu já escrevi, né? Eu tenho, não tenho em casa porque não cabe. Eu tenho uma chácara aqui em Senador Canedo, onde eu guardo a minha biblioteca. E nessa biblioteca eu mandei encadernar o que eu escrevia. E tem muita coisa na caneta mesmo, no canetão, como diz, né? Escrito lá, encadernado, lá, volumes e mais volumes escritos, né? E vez por outra, eu saía do normal de sentenças, de acórdão, e escrevia artigos também. Mas depois eu parei. Um dia, quem sabe, eu ainda posso reunir isso aí nos livros. E esses escritos dos senhores tratam de quê? Não só da vida jurídica, mas... Não, geral também. Pensamentos. Pensamentos, geral e tudo. Trabalho, sempre, engraçado, sempre voltado para o trabalho. Toda a vida. Qualquer coisa que eu escrevia, trabalho. O que o senhor diria hoje para essa juventude ou para o pessoal que ainda está em construção desse tribunal? Uma mensagem que viesse desse juiz, de uma experiência tão grande dentro do judiciário? Eu considero muito a Justiça do Trabalho, não é só porque eu comecei com ela
e tudo isso, mas porque é uma justiça de conciliação, uma justiça que aplica realmente a legislação com toda a perfeição, eu acredito muito. Então, o que a gente tem que dizer para esses jovens advogados, que procurem estudar e sem parar. E não é só na parte legislativa do trabalho, mas humanística também, para poder aprender e desenvolver esse trabalho. Eu acho muito bom, excelente, aprecio muito esse setor da justiça brasileira, especialmente a do trabalho. O senhor falou da formação humanista do advogado, não só do advogado, mas do cidadão de um modo geral, né? Hoje em dia, muitas vezes, os cursos acabam sendo muito técnicos, esquece um pouco da formação humana. Qual a importância dessa formação para o trabalhador e para a sociedade? É claro que não se pode ser ao pé da letra, pegar assim, aplicar ou mesmo procurar decidir assim. A gente tem que ter humano também, aplicar uma coisa à outra, né? E nesse desenvolvimento nós temos que conversar, conversar com as partes, dialogar e desenvolver um trabalho humanístico. O senhor nasceu em 1927, viu muita coisa da vida. Me diga, o que é a vida? É uma pergunta que a vida, né, é essa em que nós estamos vivendo, cada um tem o seu modus vivendi. Cada um faz o modo de viver. Eu, com a idade que eu tenho, eu não vou dizer para você, mas pelo aspecto, você já fez o cálculo da minha idade, né? Mas a gente vai aprendendo a desenvolver um trabalho humanístico, né? Então, a vida, nós temos que continuar a viver em harmonia e em sociedade e sempre procurando fazer o bem. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, façamos bem a todos, Gálatas 6:10. Então a gente tem que fazer isso, façamos bem a todos. Qual foi a pergunta que eu não fiz para o senhor ou que o senhor gostaria que eu fizesse? Eu acho que você fez todas, até mais do que podia fazer. Fez todas as perguntas, um repórter está de parabéns, né? Há muito tempo que eu parei de dar entrevista, né? Você vê, quando eu aposentei, parei de dar entrevista, né? Mas você se comportou muito bem como repórter. Muito obrigado, doutor Messias. Muito obrigado pela entrevista e pela oportunidade também de nos Sempre ajudar a conhecer um pouco mais, né? E sempre às ordens. Conhecer um pouco mais também a sua história de vida e a sua participação aqui na nossa justiça. Estamos aí. Precisando, estamos Deus aí. abençoe. Tá. Obrigado. Obrigado.